Olá, turma. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a sociologia, tá? Para a antropologia, para a ciência política, o que quer que seja, que é o tema e a relação entre religião e sociedade, tá? Então vamos começar já pontuando qual que é o objetivo da sociologia em estudar a religião, tá? A sociologia da religião ela é um campo extremamente amplo dentro da sociologia, tá? Você tem grupos e mais grupos de estudos que vão trabalhar as diversas matizes religiosas com os diversos enfoques possíveis que você possa imaginar, tá? Então, o que nós faremos aqui é tentar entender qual que é a relação entre religião, né? Não do ponto de vista teológico, tá? Porque nós não estamos fazendo uma aula de teologia, né? Mas sob o ponto de vista social, tá? Ou seja, quais são as relações que nós podemos estabelecer entre ambas? Como o aspecto religioso ele é moldado por questões sociais, tá? Ou seja, como que as religiões também elas afetam a organização social dos homens, portanto a forma como os homens vivem e os padrões de comportamento, tá? Ou seja, como ou de que forma a religião pode moldar a maneira como nós pensamos, a maneira como nós nos organizamos, tá? Então nós vamos tentar entender, e esse é o objetivo, né? Na verdade o que interessa a sociologia da religião, como o que nós poderíamos chamar de fenômeno religioso se manifesta nas culturas, tá? Qual a relação que há entre cada manifestação religiosa e a cultura em um tempo histórico determinado, né? Portanto, qual que é a sua influência no meio social, tá bom? Como ele organiza e molda determinados pensamentos. Então, a religião, ela não está fora da cultura, tá? Isso é uma coisa que nós já discutimos, sim, de modo tangente, naquelas aulas que nós fizemos sobre filosofia religiosa, né? Ou seja, como que o cristianismo ele foi dialogando com a cultura, ele foi sendo construído aos poucos. Mas o cristianismo ele é uma religião, né? Dentre as várias religiões que a sociologia pode estudar, e a antropologia também, tá? Então, para que uma religião funcione, é preciso que haja pessoas que creiam em alguma coisa que ela fale, né? Então, acreditar é legitimar, ou seja, acreditar, seguir, obedecer e reproduzir essa religião é algo social, tá? Então, é através desta legitimação que emana dos próprios sujeitos que a própria instituição consegue controlar estes mesmos sujeitos, tá? Ou seja, de nada adianta um líder religioso falar, 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 se os seus fiéis não acreditam nele, tá? Então é preciso que haja uma legitimidade, uma crença, né, na autoridade do representante e da religião, para que possa haver o controle social desta mesma religião, tá? Então, se por um lado há esse controle, né, da religião, a religião também ela serve do ponto de vista social como amparo, tá? Como amparo psicológico, como amparo social, como amparo econômico ou político, tá? Por exemplo, em contextos migrantes, a religião ela pode funcionar como aparato econômico. Vamos arrumar um emprego para você, vamos ajudar você a ter comida e por aí vai, né? Nós temos assistido no mundo de uma forma geral nos últimos anos uma questão muito intensa entre religião e política, muito intensa, né? E ao mesmo tempo, obviamente, ela fornece amparo em momentos de dificuldade. Então, uma outra vantagem de você estudar
né, a religião do ponto de vista da sociologia, é você dialogar, né, com as várias correntes e evitar processos de preconceito e evitar processos fundamentalistas, ou pelo menos deveria ser assim, discriminatórios, tá? Então o estudo da sociologia da religião nos esclarece que há várias culturas diferentes que professam várias formas de religiosidade diferentes e que não há certo ou errado, tá? Há maneiras diferentes de você entrar em relação com aquilo que nós chamamos de sagrado e profano, tá? Então esta relação com aquilo que nós poderíamos chamar de transcendente, com aquilo que ultrapassa a matéria, né? Que é a crença religiosa, ou seja, que existe uma força ou algo superior à própria materialidade que pode conduzir, né, essa crença neste ser, nessa entidade, né? A primeira pergunta que se faz é que quais são os dois dos principais fundamentos de uma crença religiosa. Então, de maneira geral, a crença religiosa ela está separada entre o que nós podemos chamar de sagrado e profano, puro e impuro, tá? Então, o que seria o sagrado? O sagrado seria essa esfera de coisas que estão separadas do mundo cotidiano, do mundo físico, tá? É metafísico, é intangível, é fora dos padrões humanos, está acima dos homens, tá? Então, o sagrado é uma dimensão de contato. Ela é extraordinária, ela foge do contato cotidiano. Ao mesmo tempo que o profano, ele é aquela vida cotidiana, tá? Secular. É aquilo que nós fazemos de maneira diária, tá? Então a separação entre sagrado e profano, esta dualidade, né? Que nós vamos discutir também do ponto de vista da cultura depois, com uma corrente chamada estruturalista, essa dualidade entre sagrado e profano, ela organiza a vida das pessoas. De que forma? Vamos tomar um exemplo muito claro. Para os cristãos há um dia sagrado, né, que é o domingo. Então, uma grande parte dos cristãos vão entrar em contato com o sagrado no domingo, vão à igreja. E essa influência ela é tão grande que domingo é um dia de folga, mesmo você não sendo cristão. Tá? Então, ela organiza a vida entre aquela instância que vive-se cotidianamente e aquela instância que ultrapassa a vida cotidiana. Tá? Aquela relação com aquilo que é intangível, aquela relação com aquilo que eu não consigo definir muito bem. Tá? Então, o sagrado ele se torna o ponto inicial de configuração da vida daquela pessoa que crê, né? E nos leva, né, a entender o cotidiano em relação ao sagrado. Então, eu trabalho na minha vida cotidiana, mas eu tenho a minha relação com o sagrado algumas vezes na semana, né, ou do dia. Então, esta relação entre sagrado e profano, ela também é uma relação de coisas que são interditas, portanto, coisas que são proibidas e coisas que são permitidas, né? Então, ela também legitima um modo de vida das pessoas, tá? Porque ela fala, olha, isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer, tá? Então, a relação dos indivíduos com o sagrado, ela é mediada por meio de símbolos religiosos, né? Por meio de mitos de origem, tá? Que nós vamos falar, e por meio de rituais, ritualística, tá? Então, cada conteúdo religioso possui os seus símbolos religiosos, por exemplo, os cristãos a cruz, né? Os judeus possuem seus símbolos, os islãs possuem seus símbolos, né? As pessoas de matriz africana, nas suas várias matizes, possuem seus símbolos. Então, para ficar em algumas, tá? Possui seus símbolos, possuem seus mitos de origem, né? Como que as coisas se originaram, e possuem seus rituais. O ritual é onde todo o simbolismo ele é atualizado, né? Então, dentro desse cenário, esta relação do homem ela é cultural, portanto, ela é mediada por símbolos, portanto, a religião também é cultura, tá? Então, a religião ela nos ajuda a observar o mundo e a darmos significado a este mundo. Este é um fato extremamente importante, tá? Por quê? Porque é movido por símbolos, esses símbolos são sinais,
né? E nós atualizamos nas celebrações, para quem frequenta algum tipo de rede de crença religiosa, que precisa de um templo, né? Então os ritos eles são atualizados constantemente. É a forma que aquela crença precisa para ser atualizada, tá? Então a relação entre sagrado e profano ela é uma relação extremamente importante.